Olá a todos. Hoje nós vamos continuar aqui na parte 2 sobre você, o preço e o mercado. E a ideia aqui é falar sobre o volume e a frequência de vendas. Então vamos lá. Você já deve ter percebido, preço é uma coisa muito simples. Já perceberam, né? O que é o preço agora? Vocês já entenderam na aula anterior? Você precisa de uma expectativa. A expectativa é um número. O preço é você pegar essa expectativa e dividir por uma quantidade de vendas. Então você precisa saber o volume ou a frequência das vendas, certo? Pois bem, então vamos lá. O que você vai precisar para começar o seu processo de pensamento? A gente ainda não foi para a parte prática, lembra? Mas para frente eu vou falar sobre a prática. Por enquanto a gente está falando aqui sobre pensamentos e sobre como utilizar uma coisa tão simples quanto papel e caneta e uma calculadora. Então vamos lá. Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer em um projeto é começar a colocar números. Um projeto sem números não significa nada, ok? Então vamos lá, você tem uma expectativa, por exemplo, R$8.000 por mês. É uma boa expectativa, certo? Então o que você vai fazer? Você vai ir aqui no seu papel, não precisa usar computador, não usa planilha nem nada. Tem gente que faz um monte de conta em milhões de planilhas, etc. Tal, ó, não rende nada, papel, é simples assim, certo? Pois bem, então você vai pegar um papel, você vai pegar a caneta e vai começar lá, expectativa, R$8.000, pronto. Aí você vai pensar o seguinte, como? Você vai colocar uma interrogação, como eu posso alcançar esses R$8.000? Então, primeira questão, eu posso ter um cliente me pagando R$8.000. Bom, 8.000, alcancei minha expectativa. Outra opção, posso ter 10 clientes me pagando R$800 por mês. E aí eu consigo meus R$8.000. Outra opção, eu posso ter 100 clientes me pagando R$80 e eu alcanço os meus R$8.000, certo? Você vai colocar isso no papel, para você entender o volume, como é que você vai alcançar a sua expectativa com os preços. Então tem um preço aqui de 8.000, um preço de 800 e um preço de 80. Ok? Pois bem. Putz, aí você vai pensar o seguinte, 100 clientes é muito. Não sei que produto você quer oferecer, mas você pensou lá, bom, 100 clientes não dá. Você pensa o seguinte, eu quero uma renda extra de 8.000. Vamos supor, uma suposição. E eu não vou conseguir atender 100 clientes porque eu já tenho um emprego, entendeu? Então aí vai ficar difícil, mas eu quero atender os clientes de noite, ou eu quero atender os clientes pela internet, ou final de semana. Ou 100 clientes eu sei, eu não consigo 100 clientes, vai ser difícil. Aí você pensa o seguinte, bom, e 50 clientes? Continua nos números. Se eu tiver 50 clientes, certo? Não consigo 100, mas eu talvez consiga 50. Bom, aí para alcançar o número que eu quero, eu posso fazer o seguinte, fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui, ó. Vender mais barato do que R$80, eu quero vender mais barato, eu posso fazer o seguinte, 50 clientes. Se eu conseguir fazer uma venda semanal para eles, eu vou ter 4 vendas por cliente por mês. Ou seja, eu só tenho 50 clientes, mas eu tenho 200 vendas. Então eu tenho 200 vendas vezes R$40, ao invés de 80, eu tenho R$8.000. Certo? Eu vou distribuir aqui. Eu tenho o número de clientes, meu potencial de clientes, e eu tenho a frequência. Talvez um cliente compre mais do que uma vez. Talvez ele compre uma vez por semana, talvez ele compre todos os meses, talvez ele compre a cada 6 meses. Então você vai ter que considerar o que aqui na sua multiplicação? Tudo isso aqui é multiplicação, conta simples. Tá? Você vai ter que considerar na sua multiplicação cliente vezes frequência vezes preço. Você vai ter que alcançar a sua expectativa. Certo? Pois bem, antes de projetar algo, você tem que ter uma ideia do tamanho desse algo, da qualidade e da dificuldade em conseguir o cliente. É um cliente que é um valor muito alto? É um cliente menor? Então, por exemplo, vamos supor que você é um engenheiro, você só quer fazer um bico, você está nas férias e você quer fazer um bico e você quer ganhar R$8.000 naquelas férias, você quer fazer um bico. Aí você pensa o seguinte, bom, eu vou, antes das férias, pensar em prospectar um cliente, né, por e-mail, etc. tal. Ou talvez durante as férias. Talvez eu consiga, em um dos meus amigos lá, que tem uma empresa, etc. tal, tem interesse em um serviço que eu posso oferecer para ele, ele me paga 8.000. Pronto, uma venda de 8.000, acabou a conversa. Ah, mas eu quero por mês. Bom, aí você vai pensar o seguinte, quantas vendas de 8.000 você consegue fazer por mês? Será que talvez você consiga, por exemplo, um cliente a cada trimestre? Então você vai ter que pegar esses 8.000 e multiplicar por 3 para cobrar o preço. Sempre, se você tiver sua expectativa, você já tem este lado aqui da equação, certo? 8.000. O que você vai ter do outro lado? Agora você vai ter que pensar em número de clientes e
frequência de venda. Simples. Então vamos lá. Vamos lá, outra expectativa, certo? A primeira coisa sempre no projeto é pegar um papel, uma caneta e uma calculadora e fazer umas continhas. De novo. Esse outro cara aqui tem uma expectativa. Comprar um carro de 36 mil reais nos próximos 12 meses. O cara quer comprar um carro de 36 mil. Pronto, essa é a expectativa do cara. Vamos lá. Como? Ele vai colocar no papelzinho dele aqui. Sempre pegando a caneta e colocando papel. Bom, 36 mil dividido por 12 meses, eu tenho que conseguir poupar de alguma forma 3 mil por mês. Bom, como é que eu faço para ganhar esses 3 mil? Eu posso ter 10 clientes, certo? Cobrando 300 reais para cada cliente, eu consigo esses 3 mil por mês. Ou, talvez 100 clientes, eu cobrando 30 reais de cada um, ganho 3 mil por mês. Putz, mas 100 clientes é muito. Que tal 50 clientes com 2 vendas por cliente por mês? Eu consigo talvez vender 2 vezes para a mesma pessoa? Talvez. Vezes 15 reais por venda. Bom, 3 mil de novo, certo? Então você vai precisar... O que é a definição de preço? Você tendo sua expectativa, basicamente é uma operação de multiplicação. Você vai ter um valor qualquer, você não sabe que valor desses aqui é o preço. Você não sabe se o preço é 30, se o preço é 300. Você está pensando em volume. Que se eu colocar um volume aqui, esse volume o que é? É o número de vendas. O número de vendas é o número de clientes vezes a frequência, certo? Ou seja, se eu tenho 10 clientes e eles compram 50 coisas de mim por mês, então 10 vezes 50 é 500. Eu vou pegar esse valor aqui. Que valor que eu tenho que colocar aqui para bater nisso? Vou ter que fazer uma multiplicação, é muito simples, certo? Ah, Afonso, mas isso aqui é simples demais. Calma, 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 calma. Certo? Esse é o passo 1. É você começar a ter uma dimensão do tamanho. Eu estou falando que é assim, finalizando que você vai definir o preço? Ainda não. Você está começando a ter uma dimensão de volume. Ó. Vou colocar aqui a minha expectativa, um igual. Eu tenho que ter um volume vezes um preço. Vai tentar bater a minha expectativa, certo? Vamos lá. Continuando aqui. Então, volume, frequência e preço. Com os primeiros números no papel, você foi lá e anotou. Você consegue entender as opções de frequência, volume, número de clientes e preço. Talvez você possa pensar em um mix de preço. Alguns produtos e serviços com preços mais altos e com uma frequência, com uma determinada frequência. E outros produtos com preços mais baixos, com uma alta frequência, pequena frequência e tal. Você pode modelar isso também. Eu vou explicar isso na parte de serviços técnicos, ok? Então vamos lá. Você precisa colocar números para ter uma ideia de como o seu preço vai afetar a complexidade e dificuldade em atingir suas metas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O que é isso aqui? Eu cheguei à conclusão, 8 mil, 8 mil, 8 mil. Um cliente, 10 clientes, 100 clientes. Eu posso ter um cliente que me pague, por exemplo, 6 mil, a maior parte, e eu posso ter o resto, 10 clientes que me paguem 200 para completar. Eu posso também, eu posso fazer um mix, certo? Ter um produto que eu venda mais, com maior frequência, mais fácil de vender, com preço menor, e ter um produto, um preço maior, que eu vendo muito menos, certo? Pois bem, continuando aqui. Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Você precisa colocar então os números para entender a ideia de como o seu preço vai afetar a complexidade e dificuldade em atingir sua meta. Se você colocou um preço de 8 mil, você sabe, ó, só preciso de um cliente. Tudo bem, talvez eu consiga, eu conheço quem que é o fulano, ele pode comprar um serviço. Mas, se eu colocar lá 100 clientes, talvez tenha uma dificuldade no processo de venda. Então você vai ter que balancear. Conforme você vai colocando os números no papel, você vai começando a entender a complexidade do processo que você vai ter que conseguir encadear aí, certo? O ponto é, você precisa ter números em mãos antes de finalizar o seu produto ou projeto. Não deixe seu produto limitar os seus números e sim use seus números para projetar o seu produto ou serviço. Ou seja, você não deve deixar o seu produto limitar o seu preço e sim o seu preço limitar o seu produto, certo? Pois bem. Então assim, volume, frequência e preço. Volume maior, em geral, significa preço menor e muitas vezes qualidade menor também. Ou uma coisa ou outra. Se você tem volume maior, você pode estar apelando para alguma dessas coisas. Você pode ter, por exemplo, um item que tem um volume muito grande, você vai ter baixo preço, certo? Você tem muita venda. Você consegue fazer muito, você tem baixo preço. Mas também você vai ter baixo preço se você tiver menor qualidade.
Isso não é uma boa opção. Menor volume. Você, em geral, vai ter maior preço, né, e maior qualidade ou complexidade, certo? Então você vê aqui um mercadinho mais comum, onde tem os preços mais ou menos padrão, e aqui um mercadinho, o cara fez um mercadinho diferenciado, com uma coisa mais bonita. Você vê que não tem produtos podres, o cara escolheu os produtos, às vezes a banana não tem marca, o cara descarta. O cara ele pode fazer uma coisa diferenciada, não importa. Tudo depende da expectativa da pessoa, certo? O cara vai conseguir concorrer com esse mercado? Talvez não. Talvez ele consiga concorrer pela qualidade, então ele vai mudar os preços. Se você tem muito mais qualidade, talvez você tenha menos venda, você vai ter que ter um preço maior também, certo? Pois bem, então sim, faça o que você gosta de fazer, mas projete a qualidade e a complexidade do que você vai fazer em função do preço, certo? Não estou falando para ninguém mudar de ideia de produto. Você tem um produto, você tem uma ideia, tudo bem, mas eu quero falar o seguinte, a qualidade, complexidade que você vai definir no seu produto. Como eu falei lá no início, você pode ter um produto que precisa de um botão que o cliente queira apertar aquele botão, e você pode fazer um painel com 200 botões lá, e o cliente não quer comprar os 200, ele quer comprar só um. Aí você gasta para fazer os 200 botões 10 mil reais, vende a 15, ganhou 50% de lucro, e o cliente ainda ficou com bico. Se você fizer um produto que tenha um botão, e vender por 5 mil reais, você gastou, por exemplo, 100, 200 reais, vendeu por 5 mil, teve um lucro gigantesco, o cliente pode ficar feliz. Então, assim, pondera a dimensão do que você vai fazer em função do preço, certo? Pois bem, um apicultor tem uma expectativa, por exemplo, de ganhar 3 mil reais extra por mês. Ok. O problema é que ele consegue só entregar 50 frascos de mel por mês, ele não consegue mais do que isso. Então, ele vai pegar lá os 3 mil, dividir por 50 e vai dar 60 reais por frasco. Pois bem, ele fez a continha lá, ele está fazendo a continha dele, certo? Está fazendo a continha dele. 3 mil, dividido por 50 frascos que ele tem condição de vender, vai dar 60 por frasco. 60 por frasco é mais do que o apicultor costuma vender o seu produto, sendo mais do que o triplo do preço. Ele vende a 20, agora quer vender a 60, será que ele vai conseguir vender todos? Pois bem, o que fazer? Vender o mesmo mel pelo triplo do preço não vai funcionar, é óbvio. Não vai funcionar, não vai rolar, certo? O cara não vai conseguir, cliente, você está comprando por 20, agora eu vim aqui e estou comprando 60. Não vai funcionar. O apicultor não deve colocar o foco então no mel. Tira o foco do mel. E sim em como incluir o mel em algo mais interessante, como por exemplo em um bolo de mel que ele pode cobrar mais, ou um pão de mel, ou uma cesta de café da manhã de 150 reais que inclui o mel lá dentro, ou outras opções. Que tal uma cesta de presente de 300 reais com diversos produtos feitos apenas com mel? Melzinho, mel comprido, mel não sei o que, mel com hortelã, mel isso e aquilo, balinha de mel, não sei o que. Será que ele consegue colocar o mel dele dentro de um produto mais caro? Porque se ele colocar, por exemplo, numa cesta de mel de 300 reais, ele precisa só vender 10 cestas, certo? Ele está vendendo menos, uma quantidade, um valor maior, uma qualidade provavelmente maior, um número menor de clientes, mas ele está alcançando os 3 mil dele. Enquanto ele não vai conseguir, com os mesmos 50 frascos, vender tudo a 60 reais, que é muito caro, e não vai conseguir os 3 mil reais dele, certo? Você vai ter que repensar muitas vezes o seu produto, certo? Ou seja, defina o preço e com base nisso defina seu produto, certo? Vamos lá. Quando focamos muito no produto, temos um problema. Quando você foca muito no produto, fica difícil de alcançar preços que atinjam suas expectativas, certo? Sua expectativa. Por outro lado, quando você foca no preço, você começa a pensar em como o seu produto vai fazer parte do todo. Ou seja, a sua mente se limita menos. Você tem que pensar o seguinte, tem perguntas que condicionam a sua mente. Você não vai conseguir sair daquela caixa. E tem perguntas que vão te tirar da caixa. O preço é uma dessas perguntas. Se você for pensar no produto, o produto te coloca na caixa, você vai ficar preso dentro da caixa. Se você pensa no preço, você está liberado, certo? Você está liberado e agora você vai pensar no preço primeiro e depois vai definir o produto, ok? Pois bem, continuando aqui. O pensamento no produto limita a mente. O pensamento no preço já ajuda a você a pensar em como colocar o seu produto, serviço, dentro do preço que ajude você a alcançar a sua expectativa de ganho, certo? Sim, só devemos trabalhar com o que nos dá satisfação. Vou destacar isso muitas vezes, porque muitas pessoas vão pensar o seguinte, o Afonso está falando em preço, e ele está então colocando foco em dinheiro. Nunca coloque foco em dinheiro. Preço é uma coisa, ganho é outra,
certo? Então primeiro você vai colocar o foco no preço, mas não quer dizer que você tenha que se limitar no que você quer fazer, que você está com vontade de fazer. Você tem que fazer o que você tem paixão para fazer, certo? O que você quer fazer, você vai ter prazer em fazer. Não faça algo que você não tenha prazer em fazer. Ah, mas se eu fizer tal coisa que eu não tenho prazer em fazer, talvez eu vou ganhar muito dinheiro. Não é um bom caminho, tá? Também dá, mas não é um bom caminho. O melhor caminho é esse aqui. Faça o que você quer, mas pense no preço. Pois bem. Continuando aqui. Então, ó. Temos então que trabalhar com o que nos dá satisfação. Porém, temos que entender o que limita o nosso pensamento. Em geral, o grande limitador no nosso pensamento é o foco exclusivo no produto. Pensar no preço e não no ganho, no preço, não estou falando no ganho, no preço, ajuda a dispersar o foco e isso ajuda a reduzir limitações que o próprio pensamento cria, nossa forma de pensar, certo? Bom, vamos lá. Quem manda é o produto ou o preço? Essa é a pergunta. Quem que vai mandar? É o produto ou o preço? Os dois, porém cada um em um momento diferente. Primeiro, quem manda é o preço. Depois que você conseguiu o preço manda, você vai definir o produto. E aí sim, você vai trabalhar com muita qualidade em cima do produto, vai fazer o que você está apaixonado por fazer ali, você vai fazer um bom produto, um bom serviço, as pessoas vão gostar, depois quem manda é o produto. Mas quem define primeiro o que é o produto é o preço, ok? Pelo menos assim, para empresas pequenas e médias. Se você quiser, se você faz parte lá da Unilever, aí é diferente, tá? Mas aqui eu penso que são pessoas que têm a mesma visão que eu, assim. São pessoas que querem ganhar o seu dinheiro, ter sua vida, etc, tal. Normal, certo? É isso aí. Então, lembrando, o que eu estou martelando desde o início do curso? Primeiro, vai vir o preço. Mas, o que a gente já aprendeu na aula passada? Primeiro, antes do preço, vai vir a expectativa. Depois, com a expectativa, a gente vai pensar no volume. E com o volume, a gente vai definir o preço, certo? Dentro da razoabilidade. E para isso, o que você precisa é de um papel, uma caneta e uma calculadora. Simples assim. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.